Recentemente eu lancei esse assunto que trata dos motivos, quais são as causas de alguns átomos serem radioativos, ou seja, qual é o motivo da radioatividade. E aqui então eu vou dar sequência abordando as classificações das radiações, porque existem dois níveis de classificação: as radiações ionizantes e não ionizantes, assim como radiações corpusculares e eletromagnéticas. As radiações ionizantes são aquelas radiações que são perigosas, aquelas que a gente tem que ter medo, porque elas são capazes de ionizar átomos presentes nas nossas células, nos nossos tecidos, e elas fazem essa ionização desses átomos retirando elétrons. Então eles vão causar modificações em componentes atômicos das nossas células. Dessa forma eles podem levar a mutações do DNA, alterações no ciclo celular, levando à sua morte, enfim, diversas consequências. Então as radiações ionizantes são aquelas que oferecem perigo aos tecidos biológicos. E existem dois tipos de radiações ionizantes: as corpusculares e ondas eletromagnéticas. As corpusculares são as radiações alfa e beta, que são aquelas radiações compostas de fragmentos, partículas subatômicas emitidas por átomos radioativos. Já as ondas eletromagnéticas, existem basicamente três que são ionizantes: os raios gama, que são eliminados em conjunto com as radiações alfa e beta por átomos radioativos; os raios-x, que são um tipo de onda eletromagnética criada em laboratório; as ondas ultravioletas emitidas pelo Sol. Já as radiações ionizantes são aquelas que não têm perigo, que não afetam os nossos tecidos. E as radiações que entram nesse grupo aqui são as demais radiações eletromagnéticas. E só lembrando aqui, quando a gente fala de ondas, existem dois tipos: as ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, que é o objetivo do nosso estudo. As ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se propagar, como por exemplo essas ondinhas que a gente faz na água, e principalmente onda sonora e ultrassom. Já as eletromagnéticas são aquelas que conseguem se propagar no vácuo, como luz, raio-x, ondas de rádio, etc. E só por curiosidade, o som a gente capta no nosso ouvido através do tímpano, enquanto que a luz a gente capta no nosso olho através da retina. E para falar então das ondas eletromagnéticas, eu trouxe um espectro de ondas, que agrupa as principais ondas eletromagnéticas. E existem várias. Então o que a gente tem que notar é que elas são divididas em radiações ionizantes e não ionizantes. As ionizantes são aquelas que oferecem risco, e possuem energia acima de 10 eletronvolts. Já as não ionizantes possuem energia abaixo de 10 eletronvolts, por isso que não são capazes de ionizar nossos átomos. E vale mencionar aqui que a luz visível ela faz parte das radiações não ionizantes. Então, dentro da luz visível, que o conjunto delas é a luz branca, nós temos desde o violeta até o vermelho. Então, em relação aos nomes, o que vem abaixo do vermelho é chamado de infravermelho. Já a radiação que vem acima do violeta é o ultravioleta. O infravermelho é uma radiação térmica que todos os corpos emitem, e nada mais é que aquilo que nós chamamos de calor. E ele está presente no controle remoto, naqueles sensores remotos para segurança, detectores de movimento, e também no aparelhinho de medir temperatura. Abaixo do infravermelho vale mencionar o micro-ondas, que é um aparelho que emite ondas de 1 a 300 milímetros, por isso o termo micro, que são capazes de aumentar o estado de agitação das moléculas de água, dessa forma aumentando sua temperatura e aquecendo o alimento. O problema, o que não pode ser feito, é colocar aparelhos de metal lá dentro, porque da mesma forma que a água, eles vão aquecer, só que eles vão sofrer um superaquecimento, e é por isso que emitem luz, raios, que acabam danificando seu aparelho. E voltando aqui para as radiações eletromagnéticas ionizantes, começando com a radiação ultravioleta, só que aqui a formação dela é diferente. Ela não é gerada a partir de átomos radioativos presentes no Sol. Ela é gerada a partir de reações nucleares de componentes do Sol, como hidrogênio e hélio, em altíssimas temperaturas. E a radiação ultravioleta ela tem um corte aqui, porque na realidade ela é dividida em três níveis, que a gente chama de raios UVA, UVB e UVC. O UVA, que é aquele mais próximo aqui à luz visível, ele não é perigoso, ele não tem efeito ionizante. Só que, por outro lado, a nossa exposição a esses raios elas estão relacionadas ao envelhecimento da pele. Já os raios UVB e UVC, esses sim são preocupantes, porque eles têm um efeito ionizante, certo? Pode afetar nosso material genético presente na pele. E o UVB é aquele relacionado a queimaduras solares. Daquelas pessoas que são branquinhas, vão na praia, ficam 5 minutos no sol e voltam para casa tudo vermelho. Acabou o passeio na praia. E acima dos raios ultravioletas, nós temos os raios-x, que são utilizados nos aparelhos de raio-x, para tirar chapa, e também nos aparelhos de tomografia. A característica principal dos raios-x é que eles são capazes de passar por componentes do nosso corpo que possuem uma baixa densidade, ou seja, os tecidos moles, como nossos órgãos internos, gordura, músculo, tendões, e são absorvidos pelos nossos tecidos duros, aqueles de maior densidade, como principalmente ossos e dentes. Então, quando você vai fazer um exame, vai retirar uma radiografia, você vai lá no laboratório, fica na frente do aparelho,
A hora que o cara liga o aparelho, vai emitir um raio-x que vai passar pelo seu corpo. E o raio-x vai chegar aqui numa placa que tem íons de prata. Quando o raio-x toca essa prata, ocorre uma reação que deixa o filme tudo escuro. Acontece que você ficando na frente, os seus tecidos vão absorver parte dessa radiação X, principalmente os ossos, ficando uma foto então perfeita da sua estrutura interna. E os raios X, assim como as ondas de micro-ondas, são artificiais, não existem na natureza. O micro-ondas só existe no aparelho de micro-ondas quando está ligado, e o raio-x só existe nos aparelhos de raio-x quando ele está funcionando. E os raios-x receberam esse nome porque na época da sua invenção, que foi meio que sem querer, o pessoal não sabia qual que era a sua estrutura. Aí então ficou esse apelido de raio-x, e depois gostaram do apelido que deram, e ficou esse nome até hoje. E para a gente fechar, das radiações eletromagnéticas ionizantes, os raios gama são os únicos emitidos por átomos radioativos. Lembrando, raio-x é artificial e raios ultravioleta vêm do Sol, mas não a partir de elementos radioativos. E quando o material radioativo emite radiação, ele vai emitir ou radiação alfa ou beta, só que em conjunto com uma delas vai vir sempre a radiação gama. Ela é muito perigosa porque ela tem um altíssimo grau de penetrância, ou seja, ela atravessa qualquer tecido biológico. E muitas vezes é aplicado na radioterapia. E a bomba atômica é uma bomba que funciona a partir de reações nucleares, como a fissão nuclear de átomos radioativos. E ela emite uma gama diversa de radiação. Quando ela explode, ela emite diretamente raios gama, raios X, radiação infravermelha e também nêutrons emitidos a partir de núcleos atômicos. E além dessa liberação inicial de radiação, ficam presentes no ambiente alguns átomos muito radioativos, como césio, estrôncio, iodo e plutônio, que ao serem lançados na atmosfera, vão caindo lentamente sobre o solo, onde eles ficam emitindo constantemente radiações alfa, beta e gama.